Dia agitado no Gigante da Colina. O Vasco anuncia um novo CFO, o homem que vai cuidar do dinheiro da Vasco SAF e prioriza a contratação de atacante colombiano e equatoriano podendo chegar aqui no Vasco. Atacante de peso. Vamos falar também aí sobre a situação do pronunciamento nesta manhã sobre a situação da venda da SAF. Pedro Paulo veio ao público e falou para acabar com as especulações. E também a gente vai explicar para vocês como que está a situação de renovações de contrato. O Vasco também prepara o anúncio aí do Felipe Coutinho e também do nosso Léo Jardim. Paralelamente a isso, a gente vai falar da situação do Thiago Mendes, situação aí envolvendo o zagueiro e meia. Você que não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, venha fazer parte da nossa família para a gente acompanhar aí os assuntos do Vasco da Gama, porque o Vasco vai precisar da sua energia aí para as 3 competições que irá disputar esse ano. Então se inscreva, venha fazer parte aí da nossa família. Bom, vamos começar falando aqui sobre o anúncio, né? O Vasco da Gama anunciou hoje aí o novo CFO. Isso mesmo. O Vasco agora tem um novo homem forte para poder cuidar aí do dinheiro da Vasco SAF, certo? Esse cargo aí estava em aberto desde abril deste ano, certo? Quando houve o desligamento lá do Rafael Viana, que deixou o cargo por motivos familiares, né? E a gente coloca aqui para vocês, ó, o Vasco da Gama anuncia aí o Gabriel Souza para ser o novo CFO, né? Ele que trabalhou na SAF do Santa Cruz e trabalha lá no escritório da Álvares Marçal, né? É especialista em recuperação judicial. Lembrando que a Álvares Marçal é o escritório aí que cuida não apenas da recuperação judicial aí do Vasco da Gama, mas também é o escritório que negocia a situação na venda aí da Vasco SAF. Perfeito? E por falar nessa situação aí da venda da Vasco SAF, o Pedro Paulo hoje, através de carta, fez um pronunciamento. Vamos colocar aqui, ó, o que falou o presidente do Vasco e o controlador da Vasco SAF. O Pedro Paulo falou, ó, profissionalizar o futebol não significa entregar o controle do clube de forma cega. Fecha aspas para ele. Vamos completar o que ele falou, porque ele disse o seguinte, né? Que o Vasco da Gama tem que ter calma para poder vender. Vamos lá. Abre aspas aí para o Pedro Paulo. Profissionalizar o futebol não significa entregar o controle do clube de forma cega a grupos sem históricos sólidos, garantia ou transparência. Isso reforça a necessidade de adotar um processo rigoroso de avaliação para investigar a fundo a solidez e a idoneidade de um potencial parceiro, antes da assinatura de qualquer acordo. Mais do que atrair capital, é preciso saber com quem se estabelece uma relação de forma segura e estratégica e que respeite que o Vasco representa. Não se trata de rejeitar o capital externo, mas de saber com quem o clube está se relacionando. Ou seja, a gente está colocando aqui a posição oficial do Pedro Paulo,
Por quê? Em momento algum ele diz que, pô, que tem, investidor próximo. E eu tinha falado aqui que aquilo era uma cavada, uma cortina de fumaça aí do Felipe Carregal. E houve jornalista aproveitador, oportunista, que pegou o gancho aí para ganhar audiência, né? Então, posicionamento oficial, e foi o que eu disse, esse ano não sai venda aí da Vasco SAF. Pois bem, vamos começar falando aqui sobre a situação de renovações de contrato, porque o Vasco prepara aí o anúncio tanto do Léo Jardim como do Felipe Coutinho, tá? E a gente vai colocar aqui também para vocês aqui, ó, através de fonte, tá? O Léo Jardim vai assinar um contrato de 4 anos com o Vasco da Gama, 2026 até 2029, podendo renovar por mais um, caso venha bater metas no último ano de contrato. E o contrato do Felipe Coutinho, conforme a gente antecipou ontem, será um contrato de 1 ano e meio, tá, pessoal? A gente continua falando aqui sobre a situação de reforços, tá? Porque ontem a gente teve novidades sobre essa situação. Bom, a situação do Thiago Mendes, falta mesmo ali é o tempo de contrato. Vasco até sexta-feira vai fazer o anúncio oficial desse atleta aí, que foi uma oportunidade aí de mercado muito boa. O Vasco vai fazer um contrato de 2 anos e meio, segundo a gente tomou conhecimento. É o primeiro reforço aí do Vasco da Gama para a sequência aí do ano, um salário aí em torno de 400 a 500 mil reais, podendo chegar a 750 caso ele venha bater metas aí. Bom, agora a gente fala aqui de outras situações. Ontem houve um pronunciamento aí sobre a situação de zagueiro e de meia, tá, pessoal? Lembrando que tudo é resultado e tudo isso pode mudar se os resultados não vier. Vamos lá, com relação a zagueiro, tá? Informação que veio do canal Atenção Vascaínos. O Vasco só deverá buscar zagueiro se Luiz Gustavo for negociado, tá? A tendência é que o Luiz Gustavo não seja negociado, mas, segundo o jornalista Flávio Dias, o Admar Lopes está atrás de um defensor para colocar de stand-by, um defensor que seja canhoto, caso o Luiz Gustavo seja negociado. Também tivemos uma informação com relação à meia, tá? Vamos colocar aqui, ó. Admar Lopes quer um meia jovem e com construção de jogo, tá? Um para ser substituto reserva imediato de Felipe Coutinho. Foi o que a gente falou aí. O Vasco estava negociando aí com o Lescano, as negociações com o Lescano deram aí uma esfriada. Agora, a gente tem novidades positivas. Porque a prioridade do Vasco é o ataque. E ontem saíram dois bons jogadores. Aqui, ó. O Iduin, né? O Secret, lá do Estudiantes, né? Foi oferecido ao Vasco da Gama, segundo o jornalista Flávio Dias, tá? O Admar Lopes recebeu um oferecimento dele. É um baita de um jogador veloz, rápido, que atua pela ponta esquerda. A gente está colocando aqui o Secret, a condição dele de mercado, um jogador que poderia até vir para o Vasco por empréstimo, tá? O contrato dele vai até dezembro de 2026, até para fazer uma compra seria acessível aí, ó, 2 milhões e 200 mil euros. Então, o jogador oferecido, esse atleta aí nas mãos do Vasco da Gama. E para a gente concluir aqui, perfeito? Também o Vasco está atrás aí do Alan Minda,
cracaço de bola, jogador aí que foi procurado pelo Flamengo, inclusive o Flamengo tentou a contratação dele no início do ano. É um baita de um jogador, né? O Alan Minda, que está lá na Bélgica e tem bons números aí, um jogador de nível europeu, e chamou muito a atenção o fato aí do Vasco da Gama estar negociando com ele. A gente também coloca aqui a situação do Alan Minda, certo? O equatoriano, né, que ganhou alguns títulos lá no Independente Del Valle, que vai enfrentar o Vasco aí na Copa Sul-Americana, né? Foi campeão de Copa Sul-Americana também, que tem contrato lá até 2028. Essa negociação não é fácil, mas o seguinte, o Vasco está atrás desse jogador que seria titularíssimo. Então a gente está colocando aqui tudo com fonte de negociações encaminhadas aí para o Vasco ter um elenco forte esse ano aí para disputar lá em cima. Perfeito? Agradeço pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!